Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Beyond Trust. Aqui farei uma breve demonstração do Power Broker for Windows. O Power Broker for Windows possui basicamente dois componentes. Uma console de gerenciamento central, onde você consegue ter visibilidade de todas as aplicações que foram executadas pelos usuários e quais precisam de privilégio e quais não precisam. E baseado nessas informações, você consegue criar política para elevar somente as aplicações necessárias. E temos também um agente que pode ser instalado tanto em servidores ou estações, Windows ou Linux Unix. E esse agente ele é responsável por fazer o monitoramento das estações e também aplicar as políticas configuradas na console. Este agente fica em segundo plano e basicamente todas as aplicações que você executa, ele vai fazer um log de qual aplicação você executou e dependendo de se a aplicação precisar de privilégio ou não, como esse atualizador Java, ele vai te informar. E essa informação vai ser enviada para a console. Isso fica totalmente transparente para o usuário final, mas é muito relevante na hora de fazer a gestão de privilégios. Então, observe que ao tentar executar o atualizador do Java, eu não consigo porque o próprio Windows 7 me pede uma credencial de administrador. Se eu tentar fazer a instalação do Skype, a mesma coisa aconteceu. Se eu tentar, por exemplo, compartilhar uma pasta, essa em NetPub, ao clicar em Advanced Share, ele me aparece essa mensagem e eu não consigo fazer o compartilhamento. Se eu tentar, por exemplo, criar uma chave de registro, aqui em HKey Local Machine Software, vou criar uma chave aqui chamada Beyond Trust, eu realmente não consigo porque eu preciso de privilégio de administrador. Tá? Então, o que o nosso agente faz? Aqui nessa console central, você consegue selecionar somente as aplicações que precisam de privilégio e gerar uma política automática, para que o agente do Power Broker for Windows conceda o direito de privilégio de administrador para estas aplicações, e não para o usuário final. O produto vem com uma biblioteca de regras para ajudá-lo na confecção de diversas regras comuns a diversos ambientes, como atualização do Java, atualizações de Adobe, drivers de instalação de sites como HP, Dell, etc. E você também pode criar suas próprias regras de privilégio. Eu possuo algumas regras já pré-definidas. Então, por exemplo, quando o usuário executar o regedit.exe, o agente vai dar direitos de administrador para essa aplicação e não para o usuário final. O mesmo vai acontecer se o usuário tentar instalar um driver da HP, estiver no site da HP, se o usuário abrir o Computer Management, tentar alterar o IP da máquina, conceder os direitos para instalar o Java ou atualizar o Java, eu criei uma regra, ao invés de path, uma regra de publisher. Então aqui eu posso definir se o fabricante for da Sun, se o produto for este, conceda o direito de administrador. Então não importa onde a aplicação está instalada ou não. Se essas condições forem verdadeiras, a aplicação terá. Agora, se for uma outra versão, por exemplo, isso não se aplicaria. Tá? Então você pode fazer uma regra bem genérica, como, por exemplo, qualquer aplicação assinada pela Sun Software pode levar. Então não importa qual que é a versão do Java ou outro software. Ou você pode ser bem mais específico e definir que somente uma determinada versão pode ser instalada. Neste caso, eu simplesmente vou habilitar estas regras e vou aplicar na minha estação. Uma vez que a regra já está aplicada na estação de trabalho, eu repetirei as mesmas 4 operações. Então, primeiro tentarei atualizar o Java. Observe que ao executar, não me apareceu o prompt de instalação do Windows 7. Automaticamente ele abriu a tela de instalação do Java. Okay? Uma outra função seria a instalação do Skype. Então, observe que, novamente, ele automaticamente me concedeu o direito de administrador. E aqui, na console do agente, você consegue observar
que as determinadas regras foram aplicadas e por isso que você tem o privilégio. Vou tentar compartilhar uma pasta, por exemplo, a NetPub. Observe que ao clicar em Advanced Sharing, automaticamente ele abriu essa opção para mim e eu não mais preciso de saber um usuário e senha administrador para fazer o compartilhamento da pasta. Ok? Então a pasta encontra-se compartilhada. E por último, uma chave de registro. Então eu vou abrir aqui a pasta C, Windows, regedit. Observe que ao entrar no regedit, apareceu esse quadro vermelho e aqui uma mensagem informando que você está sendo monitorado. Essa função de monitoramento de sessões podemos fazer tanto de uma maneira silenciosa como de uma maneira notificadora. Então aqui eu vou tentar criar uma chave de registro chamada Pedro. Então, mesmo sem ser um administrador da máquina, eu consigo fazer isso porque o agente do Power Broker me concedeu essa permissão. Okay? Então, antes disso aí, eu vou entrar aqui, por exemplo, vou abrir o put, vou abrir o Snipping Tool e vou digitar aqui teste 1, 2, 3. Bom, após isso, vou fechar o regedit. Repare que ao fechar o regedit, esse quadro vermelho automaticamente saiu. Então, essa é a primeira função do produto, conceder o privilégio para determinadas aplicações. Antes de falar do monitoramento de sessões, vou falar um pouquinho sobre blacklist e whitelist de processos e aplicações. Então, você pode implementar o que a gente chama de controle de aplicação. Você pode definir uma política do tipo: qualquer aplicação da Microsoft pode ser executada. Qualquer aplicação da Biotrust também. Qualquer aplicação da VMware e qualquer aplicação que esteja dentro da pasta específica ou qualquer aplicação que tenha um hash específico. Se algum usuário tentar executar qualquer aplicação que não esteja dentro dessas regras de privilégio ou dessas regras de controle de aplicação, automaticamente será negada a execução. Então, para ilustrar esse exemplo, eu vou habilitar essa política de Application Control. Antes de mostrar como funciona a política de Application Control, eu vou executar, por exemplo, o Mozilla Firefox. Observe que o Firefox abre sem nenhum tipo de problema e aqui no agente ele informa o caminho do Mozilla. Como na política que eu criei, eu não estou permitindo aplicações desse caminho, somente aplicações de certos fabricantes e aplicações dentro da pasta disk, provavelmente o Firefox será bloqueado. Então, eu vou habilitar a política. E agora, eu vou tentar executar o Mozilla Firefox novamente. Observe que ao executar o Mozilla nada aconteceu. E aqui no log, ele informou que identificou uma aplicação e tinha uma regra para essa aplicação. E por isso que a execução foi negada. Agora, se paralelo eu abrir o Calc, por exemplo, existe uma outra regra que identifica que esse processo é uma regra da Microsoft, faz parte de uma aplicação da Microsoft, e por isso que o acesso foi permitido. Algumas outras funcionalidades do Power Broker for Windows. Como eu falei anteriormente, Session Monitoring. Então, você pode, por exemplo, monitorar determinadas aplicações e como elas estão sendo utilizadas pelos usuários. Então, você tem tanto eventos de teclado, como eventos de screenshot, de tela. Então, você consegue identificar o que o usuário estava fazendo quando ele abriu determinada aplicação. E aí você pode utilizar essa barra de zoom in e zoom out para ter uma visão mais clara do que estava sendo feito. Com essa barra de rolagem, você consegue prosseguir e saber tudo o que foi realizado. Uma outra funcionalidade do Power Broker for Windows é o que a gente chama de File Integrity. Então, observe aqui na estação de trabalho, eu vou abrir a pasta inetpub www-root.
Nessa pasta, eu tenho direitos de gravação nessa pasta. Então, eu vou criar um arquivo chamado demonstração.bmp. E se eu quiser deletar outros arquivos também eu posso, sem nenhum tipo de problema. Agora, eu vou abrir o prompt do DOS e via DOS eu vou entrar nessa pasta inetpub e aqui eu vou tentar criar um arquivo novo, demonstração02.txt. Observe que o acesso foi negado. Por quê? Porque o Power Broker for Windows, além das permissões NTFS, através do módulo de File Integrity, o Power Broker for Windows ele coloca uma outra camada de segurança nas estações ou servidores, onde você consegue dizer que os usuários só conseguirão gravar, por exemplo, na pasta inetpub, se for através de uma determinada aplicação. Por qualquer outra aplicação, se você tentar gravar nessa pasta, como eu tentei aqui pelo CMD, o acesso foi negado. Uma outra funcionalidade do Power Broker for Windows é o que a gente chama de inventário. Então, você tem diversas informações disponíveis, como hardware, quantos discos, quais unidades lógicas, placas de rede, IPs, etc. Portas, processos em execução, serviços, incluindo contas de serviço, se tiver. Compartilhamentos, softwares instalados e usuários que existem em cada máquina, incluindo quais usuários são administradores e quais não são. Uma outra capacidade do produto é a possibilidade de monitorar eventos. Então, você pode criar regras que, se determinados eventos IDs acontecerem em alguma estação ou servidor, que eles sejam enviados para a console central. E aqui você consegue ver a lista desses eventos e também entrar no detalhe de cada um desses eventos e tirar relatórios disso. Temos um módulo adicional, onde você pode identificar quais são as vulnerabilidades que existem nesse ambiente, seja uma estação ou servidor, não importa qual sistema operacional, e mitigar essas vulnerabilidades, seja através de um patch, através do WSUS ou SCCM, e seja um patch Windows, um patch Java, um patch Adobe, não importa. Para finalizar, temos relatórios detalhados do ambiente, onde você pode tirar esse relatório baseado em determinados grupos ou no contexto geral para saber de todas as máquinas que têm o produto instalado. Você possui uma lista das principais aplicações, quais são as principais máquinas que têm o produto instalado, quais são os principais privilégios solicitados por essas aplicações e quais são os usuários que geraram mais eventos. Isso aqui é Drill Draw. Então, por exemplo, se você quer saber quais são esses 25 eventos, você dá 2 cliques, ele vai te mostrar o detalhe desses eventos. Então, qual foi o usuário e cada uma das aplicações que foram executadas. Clicando, você consegue ir no detalhe para saber quando que foi executado, por quem, qual a versão, etc. Onde você consegue ter uma visão geral de todas as aplicações executadas, quais aplicações tiveram elevação de privilégio, quais são as máquinas que possuem mais administradores locais, quais são as contas, quais usuários geraram mais eventos. Você consegue também tirar relatório por máquinas. Temos também um relatório de aplicações por computador, onde você pode selecionar que tipo de evento você quer obter informação, seja evento de bloqueio de aplicação, bloqueio de elevação, ou mesmo bloqueio de execução sem nenhum tipo de privilégio, e assim como outros relatórios. Se você quiser, você pode criar um relatório customizado. Então, temos diversos relatórios, mas você pode utilizar praticamente qualquer um desses campos para montar seu próprio relatório. E aqui você tem um controle de uso de software, um relatório customizado. Ele vai te mostrar por padrão de todas as fabricantes, são 23 páginas, e aqui você pode filtrar, por exemplo, só por Adobe, por exemplo. E ele vai te falar em quantas máquinas você tem cada um desses softwares instalado. Espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. Em caso de dúvidas ou sugestões, favor enviar um e-mail para bcaseiro@beyondtrust.com. Muito obrigado.